Olá, humano, olá, humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do Humanisticamente, o seu canal de humanística, seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast de preferência, Spotify, Deezer, seja qual for, seja muito bem-vindo. Aqui você debate temas de humanidades e direito, ou seja, temas de filosofia, sociologia, psicologia, análise econômica do direito, direito antidiscriminatório, direito digital. Todos esses temas você encontra por aqui com análise descontraída, leve e interessante. E no episódio de hoje, depois de 2 episódios últimos sobre teoria do direito, hoje nós voltamos para a nossa querida filosofia do direito e com um tema clássico de humanística, um tema que sempre aparece por aqui, que é o tema da teoria da justiça de John Rawls. Nós vamos trabalhar, eu tive que gravar recentemente uma nova aula sobre a teoria da justiça de John Rawls, analisando o livro mais detidamente. Ficou uma aula bastante detalhista sobre a obra e eu separei um segmentozinho, como sempre aqui, eu pego trechos da aula que você consegue, nesse trecho, ter uma visão bastante ampla da obra. Eu separei mais um trecho aqui que vai dar para você uma visão muito bacana sobre a teoria da justiça de John Rawls e eu espero que você goste desse nosso episódio de hoje. Confere aí depois da vinheta, vai! E nessa aula nós vamos discutir um livro que é um clássico da filosofia do direito contemporâneo, que é o livro Uma Teoria da Justiça, de John Rawls, professor da Universidade de Harvard. Em português, muito provavelmente a versão mais famosa desse livro é essa aqui, da Martins Fontes, né? É um livro que é assim um colosso, esse livro. Ele tem 750 páginas. É um livro bem volumoso, mas que tem a sua ideia central concentrada no seu primeiro capítulo. Então, assim, a minha primeira dica é que, se você não tiver muito tempo, se você tiver que escolher algo para ler do John Rawls, centre fogo no primeiro capítulo. Porque se você entendeu o primeiro capítulo, você já entendeu a obra, assim, 50% do que ele vai desenvolver na obra. Os outros capítulos são justamente justificando o que ele explicou no primeiro capítulo. Então, se você tiver uma boa compreensão do primeiro capítulo, você vai ter uma boa compreensão do livro como um todo. É um livro de 750 páginas. Então, a gente tem que ter uma estratégia de trabalho desse livro inteligente, algo que torne viável o estudo, porque se a gente for assim, microtópico por microtópico, obviamente, a gente não vai dar conta de trabalhar essa obra. Ou então vai ficar com 6 horas de aula, o que também é inviável. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abordar a obra de 2 formas. A primeira forma é aqui a videoaula, como sempre, em que eu vou percorrer por toda a obra, falando a ideia central de cada capítulo. A gente vai focar bem nos 3, 4 primeiros capítulos, que são os mais densos e que eu acho que tem mais probabilidade de cair. Depois nós vamos trabalhar tópicos do livro como um todo, que tem probabilidade de cair, boa probabilidade de cair em prova, que são interessantes, que costumam ser debatidos. E em paralelo a isso, eu fiz um resumo de 100% da obra, tópico por tópico, certo? Esse livro tem 87 tópicos, divididos em 9 capítulos, 9 capítulos divididos em 3 partes. Os 87 pontos desses 9 capítulos, dessas 3 partes, estão num resumo que vai acompanhar essa aula. Então vocês vão ter uma belíssima visão do Teoria da Justiça com a videoaula, em que a gente vai trabalhar toda a ideia central da teoria da justiça e o que eu acredito que realmente, se aparecer em prova, vai estar aqui na videoaula, e em paralelo a isso, a gente vai ter o resumo com 100% dos 87 tópicos que tem nesse livro, que ficou num resumo bem fácil de ler também, com a leitura bem simples, bem didática, tá bom? Então, eu acho que com isso a gente vai fazer um excelente trabalho de análise desse colosso que é o Teoria da Justiça. Dito isso, a gente pode adentrar efetivamente no que é o Teoria da Justiça
do John Rawls. Mas para isso, como sempre, a gente tem que explicar quem é o pensador. Não adianta a gente falar da obra sem a gente compreender as premissas, os pontos de partida de quem é John Rawls e como o seu pensamento se estrutura. O Rawls, ele é o típico pensador do século XX. Ele viveu de 1921 a 2002 e é amplamente reconhecido como um dos mais influentes filósofos políticos do século XX. Ele é da filosofia política, ou da filosofia constitucional, ou da filosofia do direito contemporâneo, como prefiram. Sua principal obra é Uma Teoria da Justiça. Uma Teoria da Justiça é o nome dessa obra em português. Oferece uma alternativa ao utilitarismo. A gente sabe que no mundo anglo-saxão o utilitarismo filosófico e prático é muito forte e ele escreve essa obra para se contrapor a esse utilitarismo. Ele busca reformular uma teoria da justiça que seja compatível com os princípios da democracia constitucional. Para ele, a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, tal como a verdade é a primeira para os sistemas de pensamento. A gente vai já falar sobre isso. Então, o que acontece? O Rawls, ele é um autor norte-americano, um autor dos Estados Unidos, foi professor da Universidade de Harvard, e o Rawls, ele parte de algumas formas de visão de mundo que a gente tem que entender aqui. Ele é um filósofo liberal, certo? Só que a gente tem que entender o que é ser um filósofo liberal, tá? Por quê? Porque a gente mora no Brasil, e aqui no Brasil a gente tem umas coisas toscas, umas importações mal feitas das coisas, em que a gente escuta coisas do tipo, sou liberal na economia e conservador nos costumes. Isso aí é uma tosqueira sem tamanho. Não existe essa figura, por exemplo, no mundo anglo-saxão, liberal na economia e conservador nos costumes. Isso aí não existe. O que acontece? O que existe no mundo anglo-saxão é a figura da forma de pensar liberal. Quem pensa de forma liberal entende que o Estado deve... esse negócio de liberal na economia conservadora nos costumes, no mundo fora do Brasil tem outro nome, né? Mas não vou falar aqui não. Mas no mundo anglo-saxão, o que significa ser um pensador liberal? Significa que você é contra a intervenção do Estado na vida privada, no domínio privado. Seja em que âmbito for, seja no âmbito econômico, seja no âmbito pessoal, né? Então, quem é liberal no mundo anglo-saxão, por exemplo, tem visões limitadas sobre a atuação do Estado na esfera econômica, mas também tem uma visão limitada no que tange à intervenção do Estado na vida das pessoas. Então, por exemplo, é contra a interferência o Estado dizer quem pode, por exemplo, casar e quem não pode, o Estado interferir para dizer, para estabelecer limites para o próprio corpo, né, como... por exemplo, regulamentação de drogas, essas coisas, se o indivíduo está, se ele está lidando apenas com o próprio corpo, sem causar prejuízos para terceiros, a forma de pensar liberal é contra essa intervenção do Estado no domínio privado dos cidadãos. Então, isso é a forma de pensar liberal, é uma forma que entende que o Estado deve ser mais atado e, por isso, não deve interferir na vida das pessoas ou deve interferir o mínimo possível. Logicamente, existem algumas matizes, algumas formas de pensar do mundo liberal, mesmo no panorama anglo-saxão. Por exemplo, a gente vai ter desde do pensamento extremamente liberal, que é o do Robert Nozick, que é chamado de libertarianismo, que aí é contra qualquer forma de intervenção do Estado mesmo, a não ser aquela que é a mais, digamos assim, a mais interesseira possível, que seria para preservar a propriedade. É uma forma assim que eu tenho muitas ressalvas com esse libertarianismo aí do Nozick, né? O libertarianismo, desde que o Estado sirva para proteger a propriedade privada. Então, esse é o libertarianismo aí do Nozick. E a gente vai ter outras formas liberais que são mais atenuadas e que vão admitir alguma forma de atuação do Estado para
garantia do bem comum. E essa forma, uma dessas formas, melhor dizendo, é essa forma do Rawls, que aqui no Brasil chegou com o nome de liberalismo igualitário. O pensamento de Rawls no Brasil ele é muito conhecido como o liberalismo igualitário. É baseado na ideia de liberdade, mas uma liberdade que tem uma preocupação com a igualdade dos indivíduos. A gente vai ver o que isso significa. Então, ele é um liberal na acepção da palavra. Então, ele é um autor que a gente poderia enquadrar no que a gente costuma chamar de um autor de um pensamento progressista, certo? Que defende o direito das pessoas e defende também um bem comum. Então, ele é um liberal nessa acepção, na acepção da palavra lá do mundo anglo-saxão. Então, ele vai estar aí no meio desse espectro político. Tanto que ele foi atacado por correntes dos dois lados, né? Ele foi atacado por Nozick criticou a forma de pensar de Rawls, ele foi criticado por pensadores marxistas, ele foi criticado por pensadores até sociais, como o Amartya Sen, que critica muito da teoria do Rawls, mas ele está meio que nesse meio do espectro político, com uma forma de pensar baseada em liberdade e igualdade. Então ele é um liberal e conhecido por essa forma de pensar que no Brasil se costuma chamar de liberalismo igualitário. Então, entendam o que é esse liberalismo igualitário. Não é esse neoliberalismo que, quando políticos no Brasil se apresentam como liberais, na verdade eles estão se apresentando como neoliberais na economia. Não é isso que o Rawls é. Ele é um liberal no sentido anglo-saxão da palavra e ele é igualitário. Então ele vai ter algumas preocupações sociais que a gente vai ver como elas vão se manifestar. E esse livro, Uma Teoria da Justiça, do Rawls, ele é um livro que ele busca um conceito político para a justiça. É muito importante entender isso. No segundo tópico do primeiro capítulo, ele já vai explicar isso, que é importante buscar um sentido de justiça, e buscar um sentido de justiça é buscar um sentido de justiça para as estruturas da sociedade, para o que faz uma sociedade ser estruturada e bem organizada. As bases que fazem uma sociedade ser bem estruturada e bem organizada, elas têm que ser baseadas em justiça. E o livro todo vai procurar justamente responder isso. O que faz as estruturas de uma sociedade serem justas. Essa é a grande busca desse livro. Ele busca saber o que faz as estruturas sociais de uma sociedade serem justas. Então, quando se diz que é um livro que busca um conceito político para a justiça, dizer que busca um conceito político para a justiça é justamente dizer que esse livro busca saber o que faz uma sociedade ser justa. Para quem está escrevendo projeto de pesquisa, né, e se habitou com termos como problematização, justificativa, etc., essa é a problematização do livro dele. O que faz uma sociedade ser justa? O que faz uma sociedade ser justa? É isso que ele vai tentar responder ao longo de todo o livro. O que faz uma sociedade ser justa? E ele já antecipa. O que faz uma sociedade ser justa é que as suas estruturas sociais fundamentais sejam justas. E aí ele vai discutir como é que a gente cria uma sociedade justa. O que a gente faria para que uma sociedade pudesse ser considerada justa? Será que, por exemplo, como Marx diria, a gente tem que coletivizar os meios de produção? Na visão de Marx, uma sociedade justa tem que coletivizar os meios de produção. Será que para o Rawls tem que fazer isso? Para o Nozick lá, para uma sociedade ser justa,
é cada um por si e Deus, se ele existir por todos, né? É quase assim um anarcocapitalismo. Deixa a porrada comer aí, e quem tem propriedade tem, quem não tem que correr atrás e dê seus pulos aí, e o Estado só serve para proteger a minha propriedadezinha, não serve mais para nada. É essa a visão mais ou menos do Nozick. Será que isso é uma sociedade justa? Né? Será que isso é uma sociedade justa? O Rawls, onde é que ele vai se colocar no meio desse espectro aí? Né? Vão ter outras correntes, como por exemplo os comunitaristas, né? Michael Sandel, Charles Taylor, outros que vão defender uma outra visão um pouco mais diferente. A Amartya Sen vai defender outra visão e assim por diante. Então, o que acontece? Qual será que vai ser a visão do John Rawls para isso? E ao longo do livro, ele vai desenvolver alguns termos que são termos chaves para entender o pensamento dele, John Rawls. Termos como, por exemplo, posição original, véu da ignorância, princípio da liberdade, princípio da diferença, liberdade e igualdade de oportunidades na distribuição da riqueza e justiça como equidade. Porque, segundo o seu livro, o conceito de justiça que ele defende é um conceito de justiça como equidade. Então, o que será essa justiça como equidade para John Rawls? Tudo isso a gente vai ver aqui hoje, né? O que é posição original, véu da ignorância? Sempre que Rawls pode cair numa prova, a principal aposta é perguntar o que é posição original e véu da ignorância. Não tem nem graça. Então, assim, isso aqui é o básico do básico. O segundo ponto que tem mais probabilidade de cair, as ideias de princípio da liberdade e princípio da diferença. E o terceiro é a própria ideia de justiça como equidade. Você tem que dominar esse léxico de John Rawls, você tem que dominar esses 3 pontos centrais do pensamento de John Rawls. Se você não entender esses 3 pontos principais, você não entendeu a teoria da justiça de John Rawls. Então, é fundamental que você compreenda esses 3 pontos, né? Que na verdade são mais de 3. Posição original, véu da ignorância, princípio da liberdade, princípio da diferença, distribuição de bens, ou distribuição equitativa da riqueza e justiça com equidade. Esse aqui é o carro-chefe do pensamento de John Rawls. E aí a gente vai explicar isso para vocês agora. Vamos começar aqui com os conceitos de posição original e véu da ignorância. A posição original é uma metáfora que sugere que o interlocutor pense em um marco inicial da sociedade. Ou seja, é uma proposta de reflexão teórica sobre uma sociedade formando-se do zero. Pensando nessa sociedade hipotética que está se constituindo, o interlocutor deveria ponderar sobre o que esse grupo humano deveria ter como elementos característicos para que as suas relações sociais pudessem ser consideradas justas e equilibradas. Professor, do que a gente está falando? O que a gente está falando é o seguinte: o Rawls, e ele fala isso no primeiro tópico do primeiro capítulo, ele diz o seguinte, olha, no direito a gente tem que pensar o que é a justiça. E pensar o que é a justiça é tão importante para o direito quanto é pensar o que é verdade para os sistemas de pensamento. Ou seja, de nada adianta um sistema de pensamento se estruturar se ele não tem uma preocupação mínima com o conceito de verdade. Da mesma forma, o direito em nada vai ter como se sustentar se ele não tiver uma compreensão mínima de uma noção de justiça. E a justiça para ele, John Rawls, não é uma justiça metafísica, transcendental, um conceito ideal de justiça como era, por exemplo, para Platão. Para ele, John Rawls, a justiça é algo político, é algo estruturado dentro da sociedade, é algo que estrutura uma sociedade, que funda, que está nas raízes de uma sociedade. Então, ele vai buscar estruturar um conceito político de justiça a partir das bases da sociedade. E para isso ele vai dizer o seguinte, ora, como é que eu vou ter um método de pensar o que seria uma sociedade justa? Ele diz, eu tenho que fazer um exercício, um exercício intelectual
de pensar como seria criar uma sociedade do zero. Só pensando como seria criar uma sociedade do zero, se as pessoas em comunhão pudessem criar uma sociedade do zero, como seria essa sociedade? E ele chamou esse marco zero de formação da sociedade como posição original. Então, posição original, que é inclusive o nome de um capítulo, quando ele vai chegar nesse capítulo posição original, ele já explicou o que é posição original várias vezes. Então, posição original é esse marco zero de criação da sociedade. Não é um marco zero histórico, não. É um marco zero intelectual. É uma metáfora, certo? É uma metáfora, é um artifício intelectual para nos fazer pensar. Tá? Então não é que ele achava que a gente devia criar uma sociedade do zero. Não é que ele estava atrás do marco zero das sociedades, um marco zero histórico, não. É um exercício intelectual. Se a gente fosse criar uma sociedade do zero hoje, como seria essa sociedade? Esse marco zero, ele chamou de posição original. Então, pensando nessa sociedade hipotética que está se constituindo, quais os elementos que essa sociedade teria que ter para ser considerada justa? Para que essa meditação sobre posição original pudesse ser isenta, ou pelo menos o mais isenta possível, ele sugere que as pessoas busquem se vestir com um véu da ignorância. Então, posição original e véu da ignorância são os conceitos-chave do pensamento de John Rawls. Vestir-se com o véu da ignorância é meditar sobre como deveria ser a sociedade ideal, mas tendo um interlocutor que desprezar as posições que os indivíduos ocupam na sociedade atual, devendo desconsiderar, inclusive e principalmente, sua própria situação. A hipótese de Rawls é que a sociedade somente ignorando os privilégios e desvantagens que cada pessoa detém na sociedade atual, seria possível ter isenção para pensar como seria a sociedade ideal. Então, o que o Rawls está dizendo é o seguinte: se você for perguntar para o Elon Musk como é que deve ser a sociedade ideal, é lógico que ele vai desenhar uma sociedade ideal em que ele vai continuar tendo os mesmos privilégios que ele tem hoje. E, eventualmente, se você for pegar um grupo que está sofrendo ou que tem uma forte desigualdade social, pode ser que esse grupo busque construir as saídas para isso e, eventualmente, até saídas que possam ser deletérias para outras pessoas. Ou não, pode ser que eles busquem também uma saída que seja construtivista para a sociedade como um todo. Mas ele acha que só vai haver uma forma de construção ideal ou pensamento isento se as pessoas conseguirem se abstrair dessas posições. Essa é, inclusive, uma crítica, ou a grande crítica, que o Amartya Sen faz ao John Rawls. O Amartya Sen, prêmio Nobel da Economia, ele escreveu um livro chamado A Ideia de Justiça, né? O do John Rawls é Uma Ideia de Justiça. O do Amartya Sen é A Ideia de Justiça. E o Sen, ele escreveu esse livro em homenagem ao Rawls para criticar o Rawls. E aí ele vai dizer que justamente esse é um erro da teoria do Rawls. Porque ele vai dizer, olha, quem está passando fome agora não tem tempo de ficar fazendo essas abstrações intelectuais, não. Certo? Quem tem fome agora tem que partir da concepção de que está com fome para garantir uma renda mínima nesse exato momento, para aí sim ele poder ter uma condição real de mudar de perspectiva de vida. Então, o Amartya Sen, inclusive, critica essa abstração. Mas o objetivo de Rawls com essa abstração, que é o véu da ignorância, que seria as pessoas se vestirem com esse véu da ignorância, eu costumo dizer que o objetivo do Rawls, na verdade, era fazer um exercício de alteridade. A meu ver, quando o Rawls sugere que as pessoas imaginem que nessa nova sociedade que virá, não a posição original, a gente não vai estar criando uma sociedade nova do zero, quando ele se vista com o véu da ignorância, a meu ver, o que o Rawls está dizendo é o seguinte,
imagine o seguinte, imagine que na próxima sociedade você pode vir negro, você pode vir homossexual, você pode vir ubandista, você pode vir pessoa em situação de rua, você pode vir uma mulher negra nordestina do interior da Bahia que tem que trabalhar numa fábrica de fogos de artifício, levando suas crianças pequenas, você pode vir um indígena isolado, você pode vir alguém que mora numa comunidade ribeirinha, você pode ser quilombola, você pode vir em qualquer situação, certo? Você pode vir em qualquer situação. Se você vem em qualquer dessas situações, como é que você acha que a sociedade deveria ser? Então, a meu ver, Rawls constrói um exercício de alteridade. O véu da ignorância, dentro de uma posição original, a meu ver, é um exercício de alteridade, fazendo com que as pessoas se coloquem na posição do outro. Será que um homem machista que hipoteticamente estivesse na posição original e soubesse que na sociedade que se constituirá ele pudesse estar na posição de uma mulher, seguiria sendo contrário à igualdade de direitos entre os sexos? Ou entre os gêneros? Será que se as pessoas heterossexuais pudessem estar na situação em que os homossexuais estão, seriam contrários à igualdade de direitos? A conclusão de Rawls é que na posição original e sob um véu da ignorância, aquele que reflete defenderia como justo que os seres humanos tivessem uma igualdade existencial, seja jurídica, econômica, social, de gênero, de orientação sexual, etc. Desse modo, posição original e véu da ignorância revelam-se como artifícios para levar os indivíduos a refletir despidos de seus preconceitos atuais, ignorando meras opiniões, livres de coerções heterônomas a respeito das pessoas que serão impactadas pelo projeto de sociedade que está a se construir, buscando assim desenvolver conceitos sociais mínimos. Então, essa ideia de posição original somada com o véu da ignorância, ao meu ver, é justamente a tentativa do Rawls criar um exercício de alteridade em que as pessoas possam um pouco se despir das suas influências pelas suas realidades de vida atuais e assim conseguir pensar com um pouco mais de isenção. Eu não acredito nem que o Rawls tinha a ingenuidade, porque a meu ver seria até uma ingenuidade, de achar que elas de fato vão conseguir fazer isso. Mas pelo menos elenca ou eleva, eu acho que a palavra que eu queria era eleva o debate para um nível talvez um pouco mais racional. Aqui palavras do próprio Rawls. Palavras do próprio Rawls. Uma forma de considerar a ideia de posição original é, portanto, vê-la como um recurso de exposição que resume o significado desses postulados e nos ajuda a extrair as consequências. Por outro lado, essa concepção é também uma noção intuitiva que sugere sua própria elaboração, de modo que, conduzidas por ela, somos levados a definir mais claramente o ponto de vista a partir do qual podemos melhor interpretar as condutas morais de forma mais adequada. Precisamos de uma concepção que nos capacite a visualizar nosso objetivo à distância. A noção intuitiva da situação inicial deverá fazê-lo. Em outras palavras, para pensar como seria o mundo ideal, é preciso que o indivíduo esqueça de tudo que ele é e possui hoje. Como isso é muito difícil de ser realizado, o Amartya Sen critica, mas essa é a tentativa do Rawls. Nota-se um contratualismo social na proposta de Rawls. E aí esse é um outro ponto que a gente destaca. Rawls é um autor liberal, Rawls é um autor que tem uma visão progressista de mundo, e Rawls é um neocontratualista, tá? Ele é um autor do contratualismo social, e isso com certeza seria uma excelente questão de prova. Uma excelente questão de prova. Por quê? Porque pedir para que
se explique o neocontratualismo social de Rawls, geraria um debate muito interessante na questão, porque você teria justamente que explicar a posição original e véu da ignorância e mostrar que pensar como seria uma sociedade ideal num marco zero de sua fundação e colocar os indivíduos para debater nesse marco zero, vestidos com o véu da ignorância, como seria essa nova sociedade, é justamente fazer com que eles pensem em um novo contrato social. Como será essa sociedade nova? É justamente uma espécie de contrato social. É a idealização do que essa sociedade teria que ter em algo típico de contratualismo social. Então, a própria ideia de posição original é uma ideia neocontratualista social. A posição original remete à fase de negociação do contrato e o véu da ignorância tenta balizar as cláusulas básicas desse contrato social, que, como será vista pelo autor, terá duas cláusulas básicas, que é a cláusula da liberdade e a cláusula da igualdade. A cláusula da liberdade e a cláusula da igualdade. Igualdade que ele vai chamar de princípio da diferença. Posição original e justificação. Rawls argumenta, sim, que na posição original, os indivíduos escolheriam os princípios de justiça que regulam a estrutura básica da sociedade, com base em considerações racionais e na ausência de conhecimento sobre suas próprias posições. O que ele está querendo dizer é o seguinte, nessa fase de firmar esse novo contrato social, estando numa posição original e vestido por um véu da ignorância, as pessoas tenderiam a ser mais racionais na busca pela justificação de como formar essa sociedade. Ele propõe, então, dois princípios de justiça que provavelmente seriam escolhidos pelos indivíduos nessa situação. O primeiro é o princípio da igualdade de liberdades básicas. E o segundo é o princípio da diferença. O princípio da igualdade de liberdades assegura que todos tenham acesso aos mesmos direitos e liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão, a liberdade de proteção contra a discriminação, etc. Ou seja, o princípio da liberdade é aqueles que todos vão ter os mesmos direitos e as mesmas liberdades. Então, se eu tiver preso, como é que nessa nova sociedade eu vou poder desenvolver minhas potencialidades? Que justiça é essa se eu não tenho uma liberdade para poder começar a agir? Então, o princípio da igualdade de liberdades garante esse mínimo de direitos e liberdades fundamentais para que eu possa me desenvolver. Já o princípio da diferença permite desigualdades sociais e econômicas, mas apenas se estas beneficiam os menos favorecidos da sociedade, como a gente vai ver. Então, o que acontece? O Rawls, ele vai fazer o seguinte raciocínio. Nós estamos aqui idealizando uma nova sociedade. Nós estamos pensando aqui o que uma nova sociedade deveria ter para que a gente pudesse dizer, essa é uma sociedade ideal de se viver, ou pelo menos ideal não. Essa é uma sociedade justa para se viver, não seria ideal, mas seria uma sociedade justa para se viver. Se a gente fosse pensar nessa posição original, vestidos por um véu da ignorância, o que uma sociedade teria que ter para a gente chamá-la de justa, ele vai dizer, muito provavelmente, despidos desses nossos benefícios ou malefícios da sociedade atual, a gente conseguiria ter um nível de racionalização que nos permitiria perceber que, sem o mínimo de liberdade, a gente não vai poder conseguir ter o mínimo de justiça. Então, para ter um mínimo de justiça ou para ter uma sociedade justa, a gente tem que ter um nível de liberdade. Liberdade de expressão de pensamento, liberdade de fala, liberdade de ação, né? Liberdade de protesto, liberdade de crítica. Então tem que ter um mínimo de liberdades. E tem que ter também o quê? Tem que ter um mínimo de igualdade de direitos, né? E a gente vai ver como é que se dá essa igualdade de direitos.
Rawls destaca que a escolha desses princípios na posição original é uma escolha racional, já que cada indivíduo, sem saber sua posição futura, teria interesse em garantir um sistema de justiça que protegesse o básico de liberdades e o básico de bem-estar para os menos favorecidos. Ora, se eu sei que nessa próxima sociedade que está sendo criada, eu posso vir na condição de o indivíduo menos favorecido dessa nova sociedade, o mínimo que eu vou aceitar para que uma sociedade seja justa é que o pior indivíduo nessa nova sociedade, aquele que está em situação mais precária, que poderia ser eu, né, tem o mínimo de direitos garantidos. O véu da ignorância, portanto, assegura que os princípios escolhidos sejam justos e imparciais, evitando que decisões sejam tomadas com base em interesses pessoais ou preconceitos. Esse cenário contrasta com ideias utilitaristas que permitiam a violação de seus direitos em algum nome de bem-estar agregado. Rawls, ele é fortemente anti-utilitarista. Ele deixa isso claro já no primeiro capítulo da obra. E ele repete isso várias vezes ao longo do livro. O utilitarismo, que tem origem em Jeremy Bentham, depois de Stuart Mill, ele encontrou terreno fecundo nos Estados Unidos. Houve um forte desenvolvimento de um utilitarismo filosófico e depois um utilitarismo pragmático, inclusive um utilitarismo jurídico. E essa ideia de utilitarismo é uma ideia que faz um raciocínio matemático da justiça. Para o utilitarismo, é justo a se fazer o que beneficia a maioria das pessoas. É o que gera mais felicidade para o maior número de pessoas. Isso faz com que a justiça tenha um critério matemático e, pior, aritmético do que é a justiça. Então, em nome do benefício da maioria, o utilitarismo tem um grave problema de admitir sacrifícios de minorias. Então, o utilitarismo ele tem o risco elevado para o direito de proporcionar ditaduras de maiorias, né, em que minorias possam ser abafadas e possam ser suprimidas nesse contexto de uma justiça utilitarista. E Rawls é bastante crítico disso. Por isso que ele vai tentar construir uma concepção de justiça anti-utilitarista. A gente vai ver isso. Então, Rawls acredita que a sua teoria da justiça proporciona uma racionalidade na escolha dos critérios do que seria uma sociedade igual, e essa racionalidade, a seu ver, se manifestaria na escolha dos princípios da liberdade e da diferença, ou da igualdade, né? É melhor chamar de princípio da diferença, que é como o próprio Rawls chama, que garantiria um mínimo de igualdade. Então esses são os dois princípios basilares da ideia de justiça de Rawls. Além disso, Rawls sugere que, uma vez escolhidos esses princípios, eles deveriam ser aplicados à estrutura básica da sociedade, orientando a organização de suas instituições políticas, econômicas e sociais. Ele defende que esses princípios são superiores às alternativas utilitaristas, porque respeitam a dignidade e os direitos de cada indivíduo, garantindo a distribuição equitativa de oportunidades e dos recursos. Então ele deixa claro aqui a sua forma de pensar anti-utilitarista. Ele diz que a ideia de liberdade e igualdade é superior à perspectiva utilitarista porque respeita a dignidade de cada indivíduo. Esse é o grande choque do utilitarismo e do seu filho mais conhecido, que é o pragmatismo, com as ordens jurídicas ocidentais em geral. Porque as ordens jurídicas ocidentais em geral, tal como a brasileira, trazem em si a dignidade da pessoa humana. Vocês já pararam para pensar por que é dignidade da pessoa humana e não dignidade humana? Por que não é só dignidade humana? É dignidade da pessoa humana porque é a dignidade de cada indivíduo. A nossa ordem jurídica, ela não admite sacrifícios individuais em prol da coletividade. Não é que a pessoa não possa se sacrificar. Se a pessoa quiser se sacrificar em prol do grupo, ela pode. O que não pode é o grupo querer sacrificar ela como um cordeiro imolado no altar. Então o Estado ele não pode aceitar sacrificar um indivíduo para beneficiar a coletividade. Isso é contra a ideia de dignidade da pessoa humana nos termos éticos
escolhidos pela nossa Constituição, que remontam a Immanuel Kant, a ideia de imperativo categórico, antes dele Pico della Mirandola, e aí existe um grande histórico dos fundamentos éticos da dignidade da pessoa humana, que eu não vou entrar aqui agora, porque senão a gente se perde. Mas, na visão do Rawls, a sua ideia de justiça é mais adequada à preservação da dignidade de cada indivíduo. Justamente porque o utilitarismo admite esses sacrifícios. Tá gerando benefício para a maioria das pessoas, então vamos aniquilar essa comunidade indígena e vamos passar um trator por cima dessa comunidade, passar asfalto aí, porque se a gente construir uma rodovia aqui vai beneficiar muito mais pessoas do que se a gente simplesmente destruir essa comunidade indígena aqui, né? Do ponto de vista matemático, se justiça é mera matemática e aritmética, a gente pode destruir qualquer comunidade indígena em prol de uma rodovia, porque vai beneficiar muito mais pessoas. Então, Rawls vai se questionar, será que uma sociedade dessa, que admite que a gente sacrifique grupos inteiros de pessoas em prol da maioria, será que isso vai ser justo? Na sua visão, não. Por quê? Porque viola uma ideia básica de liberdade, né? Se um grupo pode ser sacrificado em benefício da coletividade em geral, eu estou admitindo aí esses sacrifícios individuais. Então, o princípio da igualdade de oportunidades é um dos aspectos centrais na ideia de justiça como equidade. Essa ideia de princípio da igualdade de oportunidades é justamente o que o Rawls chamou de princípio da diferença. Rawls argumenta que, além de garantir as liberdades básicas, a justiça exige posições sociais e econômicas acessíveis a todos, independentemente de sua origem social ou econômica. Isso significa que as instituições sociais devem ser estruturadas de maneira a oferecer as mesmas oportunidades para todos, promovendo uma competição justa por posição de poder e riqueza. Ou seja, com isso, o que o Rawls está dizendo? Ele diz, olha, o nome do princípio é princípio da diferença, apesar dele promover a igualdade, porque fica parecendo contraditório, mas não é. É porque Rawls, ele admite que as pessoas tenham diferenças entre si, né? Ele não acha que as pessoas têm que ser todas iguais. Com isso, o Rawls, ele está querendo estabelecer um marco para se diferenciar um pouco do pensamento mais socialista mesmo. Porque tem uma obra muito boa do Bobbio, que eu adoro, que é Esquerda e Direita, né? É o nome do livro do Bobbio, que ele vai analisar historicamente o que é esquerda e o que é direita. E ele vai dizer que o que caracteriza a direita é que a direita aceita com toda naturalidade as desigualdades entre as pessoas. Isso é ser de direita. Aceitar que as pessoas são totalmente diferentes e vida que segue. Se o cara tá lá embaixo, infelizmente ele vai ter que correr atrás. Eu aceito que ele esteja lá embaixo para eu estar aqui em cima. Isso é a direita. E a esquerda é desejar que as pessoas tenham igualdade. E aí vão ter várias direitas e várias esquerdas que vão aceitar essas igualdades e desigualdades em diferentes níveis, né? Mas o fato que caracteriza a direita é aceitar a desigualdade, e da esquerda é querer reduzir essa desigualdade. Nesse sentido, o Rawls, ele poderia ser conceituado como um autor à esquerda, mas uma esquerda bem moderada. Por quê? Porque ele admite a diferença entre as pessoas, mas ele quer reduzir essas diferenças. Ele diz, olha, as pessoas, elas vão ter diferenças entre si, né? Elas vão ter. E nesse ponto, é uma coisa até óbvia, as pessoas vão ser diferentes entre si. Nem todo mundo tem os mesmos gostos, os mesmos interesses, algumas pessoas têm mais desejo por viver melhor, por ter mais qualidade de vida, outros querem ter vida mais tranquila, né? Outros querem viver em paz, né? Eu quero dizer, eu quero viver em paz, meu amigo. Eu quero um negócio de pensar em morrer de ganhar dinheiro e morrer jovem. Não, eu quero viver em paz. Então, tem gente que vive das duas formas e vive bem, né? As pessoas são realmente diferentes. E o Rawls vai dizer, de fato, as pessoas são diferentes, elas têm habilidades diferentes, alguns têm um instinto mais empreendedor, outros têm um instinto mais voltado
para a intelectualidade, e as pessoas vão ser diferentes entre si. E o fato delas serem diferentes, de fato, vai fazer com que existam diferenças entre elas. Por isso o nome princípio da diferença. Mas, para que uma sociedade seja justa, essas diferenças, elas não devem ser de uma forma que a gente não consiga garantir que todos tenham o mínimo de oportunidades. Então, o princípio da diferença, ele acaba garantindo igualdade na medida em que ele diz: as pessoas são diferentes, mas é necessário que a justiça exija que as posições sociais e econômicas sejam acessíveis a todos, independente de sua origem social e econômica. Isso significa que as instituições sociais, e ele tem um tópico só para dizer que as instituições sociais têm que ser fortes, em outras palavras ele está dizendo, o Estado tem que ter uma presença para garantir que o mínimo de oportunidades sejam garantidos para todos. Se a gente garante o mínimo de oportunidades para todo mundo, aí, meu amigo, as pessoas podem, de fato, lutar na sociedade, né? Lutar em termos durkheimianos, né? A luta pela escassez de recursos. A gente está o tempo todo lutando entre nós pela escassez de recursos. Mas a gente tem que ter uma sociedade que garanta o mínimo de acesso de recursos a todos, né? O mínimo do que ele chama de bens primários. Todo mundo tem que ter acesso, pelo menos, aos bens primários, e ele vai dizer o que são esses bens primários. Então, o princípio, preste atenção no nome dos dois princípios. É o princípio da igualdade de liberdades, ou seja, todos têm que ter acesso aos mesmos direitos e às mesmas liberdades básicas, e o princípio da diferença, que o princípio da diferença é que as pessoas vão ter diferenças que são intrínsecas, mas tem que ter acesso ao mínimo de posições sociais, o mínimo de bens primários para poder viver dentro da sociedade. Então esses são os dois princípios básicos. No entanto, Rawls reconhece que a simples abertura de oportunidades não é suficiente para alcançar a justiça. Ele enfatiza que as desigualdades naturais, como diferenças em talentos e habilidades, devem ser compensadas por mecanismos que garantam que os menos favorecidos tenham a oportunidade de competir em condições justas. Ou seja, ele está aqui estabelecendo as bases das ações afirmativas. Ou seja, ele está dizendo que, além de tudo, né, é necessário garantir meios que os menos favorecidos possam competir em condições justas. Isso pode incluir políticas educacionais, redistribuição de recursos e outras medidas que busquem nivelar o nível do campo de jogo para todos os membros da sociedade. Rawls distingue entre duas formas de igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades formais, que se refere à ausência de barreiras legais ou institucionais para alcançar posições sociais, e a igualdade de oportunidade substantiva, que aborda condições reais que afetam a capacidade dos indivíduos competir. Quando a gente está falando de igualdade de oportunidades formal, a gente está falando da igualdade formal. Simplesmente dizer, vocês são iguais. Não existem barreiras legais para que todo mundo busque as suas plenas realizações. Mas, se um nasce em berço de ouro e o outro nasce na lama da favela ribeirinha, obviamente que eles não vão ter igualdade de competição. Por isso que é necessária a igualdade substantiva, né? A igualdade substantiva, que pode ser promovida por meio, por exemplo, de ações afirmativas, para garantir essa quebra e essa eliminação das barreiras para que as pessoas, de fato, tenham igualdade de competição. Então é muito interessante essa lógica de fundamentação do Rawls. Isso é muito importante para a gente entender o princípio da diferença. O princípio da diferença é um dos aspectos mais inovadores e controversos da teoria de Rawls. Ele afirma que as desigualdades sociais e econômicas são justificáveis apenas se forem vantajosas para os membros menos favorecidos da sociedade.
Isso significa que, em vez de buscar uma igualdade absoluta, a justiça como equidade permite desigualdades, desde que essas contribuam para melhorar a situação dos que estão em situações piores. Rawls vê isso como uma alternativa mais justa do que o utilitarismo, que poderia permitir a exploração dos mais pobres em benefício dos mais ricos. Rawls argumenta que o princípio da diferença deve ser aplicado à estrutura básica da sociedade, garantindo que as instituições sociais sejam organizadas de maneira a maximizar o bem-estar dos menos favorecidos. Então perceba, ó, as instituições sociais, o Estado, tem que ser organizado de uma maneira a maximizar o bem-estar dos menos favorecidos. Ele sugere que uma sociedade justa, que em uma sociedade justa a distribuição de renda e riqueza não deve ser determinada apenas pelo mérito individual ou pelo livre mercado, mas também por considerações de justiça que levem em conta as necessidades dos mais vulneráveis. Então, professor, eu não entendi, como assim? As diferenças sociais devem ser aquelas que garantam as melhores condições para os menos favorecidos. Quando a gente pega uma prova de concurso, por exemplo, que nessa prova de concurso, por exemplo, tenha cotas para pessoas com deficiências, né? Aquilo vai permitir que a pessoa com deficiência possa entrar no concurso tirando uma nota menor do que as pessoas que não têm deficiência. Então, é uma diferença, certo? Mas que beneficia uma pessoa que é menos favorecida naquela situação. Então, o princípio da diferença admite desigualdades, desde que essas desigualdades melhorem a condição de vida das pessoas que estão menos favorecidas, para assim equilibrar o jogo da organização social, garantindo mais justiça. Justiça distributiva e bem-estar social. No contexto da justiça distributiva, e perceba que tem até um tópico mais adiante que a gente vai falar sobre isso, mas eu já antecipo aqui, a noção de Rawls é uma noção de justiça distributiva, sem dúvida nenhuma. Mais adiante a gente vai ver que isso tem uma forte fundamentação aristotélica. Tem uma forte fundamentação aristotélica. Tem uma forte fundamentação aristotélica. Quem desenvolve a ideia de justiça distributiva originalmente é Aristóteles. A gente vai ver que aqui há uma forte fundamentação aristotélica no pensamento de Rawls. Então, no contexto da justiça distributiva de Rawls, ele critica o utilitarismo por sua tendência a sacrificar os direitos dos indivíduos em nome do bem-estar agregado. Ele argumenta que a justiça como equidade oferece uma alternativa mais justa ao proteger direitos básicos de todos e garantir que as desigualdades só sejam permitidas se beneficiam os menos favorecidos. A justiça distributiva, segundo Rawls, não deve se basear na maximização do bem-estar social, mas na garantia de que todos os membros da sociedade tenham oportunidades e recursos necessários para viver vidas dignas. Rawls também discute a importância de instituições justas na promoção do bem-estar social. Ele argumenta que para uma sociedade ser verdadeiramente justa, suas instituições têm que ser estruturadas de maneira a assegurar que os direitos e oportunidades sejam distribuídos de forma equitativa. Isso inclui a proteção dos direitos civis e políticos, bem como a criação de condições que permitam participar plenamente da vida econômica e social. Galera, o cara escrever isso no ambiente norte-americano é muito impactante, porque lá é um ambiente ultraliberal. Os caras não assinam tratados de direitos humanos que falem de direitos sociais há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos. Na verdade, eles nunca assinaram, né? Nunca assinaram. Né? Que tenham direitos econômicos, sociais e culturais, eles nunca assinaram. Né? Eles assinaram a Declaração Universal, mas a Declaração Universal não é um tratado. Então, assim, eles não consideram direitos sociais como direitos exigíveis do Estado. Né? Não consideram. E o Rawls, ele diz, ó, não bastam direitos econômicos sociais, não bastam direitos civis e políticos. É necessário também direitos econômicos sociais. E ele é mais inovador, porque ele diz o quê? Ele, além de dizer isso, ele diz o seguinte, ó, e a gente tem que ter um Estado que garanta isso. Isso eu ainda acho mais inovador, tendo em vista o contexto americano em que ele escreve. Então, ele defende uma justiça distributiva nesse cenário
norte-americano. É isso, mano, é isso, mano. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio de hoje. Se você quiser ter uma análise da teoria da justiça de John Rawls voltado para os concursos da magistratura, eu te convido a conhecer o Imperativo Concursos. Eu acabo de gravar cursos absolutamente novos, gravei do zero todas as aulas de humanística para o Imperativo Concursos, e lá você vai encontrar na aula de filosofia do direito, você vai encontrar uma análise também bastante objetiva, bastante focada e pensada para os concursos da magistratura. Então eu te convido a conhecer o Imperativo Concursos no Instagram, @imperativoconcursos, e no nosso site www.imperativoconcursos.com.br para você ter aulas de humanística e de direitos humanos voltado para o concurso da magistratura. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!